E aí, pessoas, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje ele é bem interessante. O vídeo de hoje ele vai ser para explicar sobre o que é o e-social. E aí eu peguei uma parte lá do meu vídeo do curso que eu ministro sobre o e-social que muda na rotina de SST. Eu estou dando a primeira aula aí de bônus, né, para que vocês possam degustar um pouquinho aí. Espero que vocês curtam. Se tiver interesse aí no curso, em fazer o curso completo, tá bacana pra caramba, tem bastante conteúdo interessante, várias dicas, vários pontos de atenção. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo também. Mas importante é que o conteúdo é bacana. Basicamente, eu vou falar ali sobre o que é o e-social, vou falar sobre a fonte primária das informações do e-social, sobre os layouts, sobre tabelas, a principal diferença entre elas, né, o que é layout e o que é tabela. Vou falar ali sobre o cronograma de implantação antes do Covid, né? Gravei um pouquinho antes. Então, espero que você curta. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que está chegando agora. Já compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que vai ser conteúdo bacana para agregar aí, ok? Solta a vinheta, a hora que retornar, você vai estar lá comigo já na minha aula, ok? Tamo junto! E aí, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Tudo na paz? Espero que sim. Iniciaremos hoje a nossa jornada de aprendizado e tenho certeza que no final dessa jornada você terá conseguido compreender melhor o e-social. Se você estiver atento às dicas que vão surgir durante esse treinamento, você vai ter em mãos um plano de ação para implementar aí medidas e sanar possíveis gaps, né? Inclusive eu estou deixando aqui na área de download de arquivos, abaixo do vídeo, ali do lado das tarefas, um modelo de plano de ação baseado na metodologia 5W2H, uma planilha Excel, para você ir listando os gaps que aparecerem e depois com calma conseguir desenvolver, tá? Ok? Se caso você necessitar de ajuda, tanto na parte de identificação de gap na sua empresa, quanto na execução das ações, sabe que pode contar com a WRD, a gente pode ajudar você com um diagnóstico específico de SST, caso você necessite, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui a tela de apresentação. Perfeito. Começar a nossa jornada. Bom, como eu falei um pouquinho com vocês lá na aula de boas-vindas, né? Falei um pouquinho sobre alguns itens, acabei não me apresentando devidamente, só falei que eu era o Davidson Costa. E pronto, né? Então deixa eu me apresentar oficialmente para você. Eu sou especialista em higiene e segurança do trabalho, atuo como consultor de SST há mais de uma década, né? E eu comecei a estudar o e-social lá em meados de 2013, ele ainda era projeto de lei, não era nem um decreto ainda, né? E aí eu comecei a estudar lá em 2013, então já são 7 anos, né, que eu acompanho de perto todas essas alterações de versões e mudanças do e-social, né? Então até chegar ao ponto em que eu tenho hoje de ministrar uma palestra, eu participei de vários eventos, treinamento, workshop, curso, palestra, webinário, tudo que tinha e-social eu estava ali estudando e acompanhando. Então eu conheci e convivi com vários especialistas do tema, inclusive com membros do comitê gestor do e-social. E tudo isso me ajudou a ter tranquilidade, segurança e autoridade para ministrar sobre o e-social. Todas as informações que eu vou apresentar para você nesse treinamento, elas são fundamentadas e eu tento sempre validar, claro que indiretamente, esse conteúdo com quem realmente tem autoridade para falar sobre o tema, tá? Só para você saber que não vou trazer qualquer coisa para você, tá bom? Além disso, eu sou mercadólogo, sou palestrante, né? E empreendedor, tá ok? Mas, enfim, vamos parar de falar de mim, que o objetivo aqui é outro, certo? Deixa eu te passar agora, deixa eu te mostrar aqui um resumo do escopo da nossa aula de hoje, tá bom? Nós iremos falar
nessa primeira aula sobre o que é o e-social. E aqui eu já quero te pedir um grande favor. Assim, ó, essa primeira aula ela é bem introdutória mesmo, né? Vai falar ali bem o básico da estrutura mesmo do e-social, só para que a gente possa ficar na mesma página em relação ao e-social, ok? E aí, se você já conhece o e-social, só peça um pouquinho de paciência, não pula a aula, não avança, tá? Pode ser que eu fale de coisas aqui que você ainda não tenha ouvido, tá? Então, ou complemente aquilo que você já conhece a respeito do tema, tá? Também vou trazer um overview a respeito do manual de orientação do e-social, sobre os layouts, sobre as tabelas, qual é a versão vigente, vou falar o que são layouts, o que são tabelas e a diferença entre eles, tá? E por último, eu vou falar sobre o atual cronograma de implantação do e-social SST, ok? Então, bora lá? Vamos lá. Então, falando do projeto, a pergunta que não cala, né? O que é o e-social? Você sabe dizer o que é o e-social? Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Por mais incrível que pareça, é muito comum as pessoas se enrolarem na hora de responder o que significa o e-social, o que representa o e-social. Um sistema, eles falam superficialmente, acabam não tendo firmeza e clareza para dizer o que é o e-social. Então, vou te ajudar a responder isso. Selecionei 3 itens para a gente poder, 3 coisinhas para você gravar e ter tranquilidade para dizer o que é o e-social, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber a respeito do e-social é que ele é um decreto, tá? É o decreto 8373 que instituiu o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, ok? Mas por que eu preciso primeiro saber que é o decreto, né? É muito simples. Que é assim, nós que somos profissionais de SST, a gente tem uma familiaridade muito grande, uma intimidade muito grande com a legislação trabalhista, portaria 3214, né? Porém, quando a gente olha para o direito, tem uma hierarquia das leis, né? Baseada na pirâmide de Kelsen. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha face, para que vocês possam ver um pouquinho melhor, né? Então, tem a pirâmide de Kelsen que mostra ali qual norma, qual lei tem poder jurídico maior que a outra. Deixa eu voltar aqui. Qual lei tem maior poder jurídico sobre a outra, né? E para que serve essa hierarquia, né? Bom, ela é essencial para garantir o controle da constitucionalidade ou para solucionar eventuais conflitos entre as leis, ok? E aí, quando a gente olha no detalhe aqui da pirâmide, a gente vê que o decreto é superior à portaria ou à instrução normativa, ok? Mas, Davis, para que eu preciso, por que eu preciso saber disso? No que isso vai impactar a minha vida? É muito assim, vai ter situações que quando você for fazer alguma coisa para cumprir o e-social, a gente vai ter que, por exemplo, vou fazer vou levantar algum gap ou resolver alguma questão internamente na minha empresa, vai colocar em xeque o entendimento que eu tenho sobre a legislação que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia, né? Então, vai conflitar. O e-social vai fazer você repensar aí alguns pontos, algumas questões. Então, é nesse sentido que você vai precisar lembrar que o decreto é superior a uma portaria, ok? Esse é o ponto. O segundo ponto que você vai precisar saber sobre o e-social é que ele é um componente do SPED. Você conhece o SPED? Já ouviu falar sobre SPED? Eu tenho certeza que indiretamente, sim. Quer ver? Você já pediu nota fiscal paulista? Ou nota fiscal eletrônica, né? Depende da sua região. Nota fiscal eletrônica? Se a resposta for sim, então indiretamente você conhece o SPED. Quer ver? Vamos lá. O SPED, ele é o Sistema Público de Escrituração Digital e tem vários módulos nele, né? Deixa eu dar uma aproximada aqui para que você note. Tem em destaque ali está a nota fiscal eletrônica, que é um componente do SPED, está o e-social. E também, aproveitando ali em cima ali
do E-Social, mais um pouquinho para cima, tem o EFD-REINF, que também eu vou falar um pouquinho sobre ele, mais para frente vai ter uma aula específica para a gente falar sobre o EFD-REINF, que, na verdade, assim, é a escrituração fiscal digital das retenções, de retenções e outras informações fiscais. Poxa, Davidson, mas isso é fiscal, isso não tem nada a ver com o SST. Diretamente não, mas indiretamente sim, por quê? Porque é ali que vão ser declarados os serviços tomados e os serviços prestados. Então, está falando de terceiros. Então, eu vou pegar o gancho aí e trazer o terceiro para o tema de SST, tá? Usando a legislação para apresentar para vocês aí, ok? Então, sabendo isso, qual que é a terceira coisa que você precisa saber a respeito do E-Social? E aí vem, claro, que ele é um sistema, né? Ele é o sistema que a gente precisa realmente saber a respeito. Então, ele é um sistema único para declaração de informações ao governo, né? Antes do E-Social, os RHs, o que acontecia? Os RH da empresa acontecia lá? Eles tinham que enviar informações separadamente em sistemas distintos, né, dos entes envolvidos, né, o Ministério do Trabalho, Receita, Previdência, Caixa, em dias diferentes do mês, né? E às vezes a informação era até comum, era a mesma informação, mas ele tinha que replicar em vários sistemas, né? Aí o E-Social, o que ele faz? Ele traz a simplificação de unificar todos esses sistemas dos entes, né, envolvidos nesse projeto em um único repositório de dados, né? O E-Social é um repositório de dados onde o empregador vai declarar a informação e os interessados nessa informação vão acessar e realizar as interações e cruzamentos necessários. Então, primeiro mito que a gente pode quebrar aqui em relação ao E-Social é que ele não vai fazer cruzamento nenhum, ele não vai fazer checagem nenhuma, ele é um repositório de dados. Quem vai fazer cruzamento, quem vai fazer o cheque das informações são os entes envolvidos, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, a Previdência. Esses caras vão pegar esses dados e eles vão usar os seus sistemas para cruzar a informação. E claro que vão usar a inteligência em conjunto ali para cruzar os dados que são comuns para eles, tá? Então, é isso. E vou apresentar para você agora o portal E-Social, para que você saiba onde é o nascedouro da informação, a fonte primária de toda essa informação, de todo o conteúdo que eu vou trazer, de tudo, é o portal E-Social, tá? Aí a página inicial do portal, peço depois que você dê uma olhada, acesse esse link aqui, ó. Esse link fica aí, vai te dar acesso à página inicial. E eu estou deixando aqui também no campo leitura complementar o link de acesso do portal E-Social. Então, clica lá, já acessa, já dá uma olhada, estuda, que aí você vai ver assim, porque apesar de ter bastante pessoas com autoridade para falar do tema, né, você tem que sempre contrapor o que você está ouvindo e pesquisando direto na fonte, né? Então, sempre contraponha o que você ouve de especialistas consultando o portal E-Social, tá? E aí, quando a gente olha um pouquinho mais do lado esquerdo da tela aqui, tem um menuzinho com conteúdos bem relevantes. Mas o que eu quero mostrar para você nesse momento agora é a página Documentação Técnica, tá? Então, quando você entrar na Documentação Técnica, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para você. Um momento. Quando você entrar na página Documentação Técnica, você vai ser levado, então, de imediato para a versão vigente do Manual de Orientação do E-Social, né? Também chamado de MOS, tá? Nesse momento é a versão 2.5.1. No momento da gravação dessa aula, a versão vigente do Manual de Orientação é a 2.5.1, ok? E o que trata esse MOS, esse Manual de Orientação do E-Social? Basicamente, deixa eu tirar aqui também para que você possa visualizar melhor, ok? Basicamente, o MOS ele apresenta o conceito dos eventos, tá? Quem está obrigado a enviar os eventos, né? Qual que é o prazo de envio dos arquivos, qual que é o pré-requisito para enviar os arquivos e informações adicionais sobre os eventos, tá? E lembrando para você, deixa eu voltar aqui meu rostinho, pronto.
Lembrando que no material que eu disponibilizei lá na página Conteúdo Bônus, eu deixei a versão vigente do manual, né, de orientação, e eu te recomendo fazer uma leitura, faz uma leitura sobre o layout, sobre o manual, para você entender os layouts de SST, tá? O Moz, ele é gigantesco, mas ele pode até te dar um susto, você falar, caramba, você quer que eu leia tudo isso aqui? Não, relaxa. Leia só nesse momento, que é pertinente a SST, os layouts de SST, tá? E aí são bem menos arquivos, eu vou falar um pouquinho da quantidade agora de SST, os arquivos de SST, então é bem menos. Então dá para você dar uma lida, dá com calma, dá para você aproveitar, tá bom? E aí quando você avança um pouquinho mais para baixo na página da documentação técnica, você vai perceber assim, sempre vai ficar no topo da lista a versão mais vigente, mais atual dos arquivos, que nesse caso, pelo menos também na data de gravação desse vídeo, é a versão 2.5 dos layouts, tá? Então, perceba aí que tem uma diferença na versão, né? O manual é 2.5.1, os layouts 2.5, tá? Nem sempre eles seguem aí as mesmas revisões, tá? E do lado da versão vigente, da versão 2.5, está em destaque aí a versão 1.0 beta, que é a versão simplificada do e-social, que é proposta pelo atual governo, tá? E aí, como ela ainda está com uma versão beta, ainda não há previsão dela se tornar vigente, eu acredito que ela vai se tornar vigente antes da entrada do cronograma de SST, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o cronograma. Antes de entrar o cronograma, ela se torna vigente, mas por enquanto ainda é a versão 2.5, tá ok? Tá, e aí deixa eu mostrar aqui para você, dentro dos layouts, a diferença que trouxe ali o que eu vou apresentar aqui para você, a diferença entre a versão 2.5 e a versão 1.0. A quantidade de layouts e tabelas que existiam, que existem ainda, né, na verdade, com a versão 2.5, e as que estão sendo propostas na versão beta, tá? Então, vamos lá, na 2.5, você nota aí que tem 48 layouts, sendo desses 48, 5 são de SST, e tem 29 tabelas. E dessas 29 tabelas, 10 são de SST, correto? Já na versão 1.0 beta, nós temos 44 layouts, ou seja, diminuição de 4 layouts, que eram 48, passou para 44. E tínhamos 5 desses 44, a gente tinha 5 layouts de SST, passou para 3. Deixa eu tirar aqui também o meu rosto aqui para que você possa enxergar. E em relação às tabelas, eram 29, né, passou para 28 tabelas, e tinham 10 de SST, passou para 7 tabelas de SST, ok? Então, para você estar por dentro aí. Tá, Davidson, mas você está falando de layout, de tabela, o que é isso, né? O que é um layout, o que é uma tabela? Vou te explicar agora, tá? Os layouts, eles são de uma forma bem rasa, tá? Uma forma bem simplória, porque nosso objetivo nesse treinamento realmente não é falar sobre a estrutura técnica do e-social, e sim dos pontos de atenção. Mais superficialmente, o layout ele também é conhecido como evento, né? E são uma forma bem simplória, ele é tipo como se fosse um formulário a ser preenchido pelos empregadores, tá? Então, vou dar um exemplo para você. O S2240, que é um layout de SST, ele vai substituir o PPP. Eita, já dei um spoiler aqui para você. Eu te dei um spoiler aqui, mas enfim, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá mais para frente. Mas tranquilo. Então, imagina o seguinte, imagina aí o formulário atual de PPP, porém ele é eletrônico com a cara do seu sistema de SST, tá? E aí os campos do formulário são padrão, né? Então, qual que é a característica do layout? Ele traz campos padrões, né, para todos os empregadores. O campo S2240 é padrão para todo mundo vai ter que preencher a mesma informação de acordo com o que se aplicar para ele. Porém, a qualidade da informação, o dado que vai ser preenchido, é de acordo com as minhas particularidades, tá? Isso caracteriza um layout.
E uma tabela, o que é uma tabela então? A tabela, geralmente, ela é vamos chamar assim, um anexo do layout, né? Então vai ter os campos do layout, vai ter um determinado momento em que o dado que eu vou colocar nesse campo é um código de uma tabela, tá? Qual que é essa tabela? Eu vou dar um exemplo. O S2240 ele tem uma tabela que codifica os riscos do ambiente de trabalho, os fatores de risco do ambiente de trabalho. Então, quando for, com base na minha documentação de saúde e segurança do trabalho, né, gerenciamento de risco de saúde e segurança do trabalho, os trabalhadores já têm exposição definidas lá, exposição aos riscos ocupacionais. Então, com base nessa documentação, eu vou olhar para essa tabela de riscos e vou enquadrar o meu risco que eu tenho na minha documentação ao código dessa tabela, né? Então, é também um padrão de dados do governo, porém eu vou ter que adequar a minha documentação, eu adequo para atender essa tabela, ok? É importante dizer também que assim, vai ter situações, por exemplo, que você vai pegar um layout na versão 2.5, por exemplo, um layout que se chama tabela. No caso, por exemplo, o layout S1060, tabela de ambiente de trabalho. Tá, David, mas por que ele é um layout que chama tabela? Ele é um layout, ele tem o nome de tabela pelo fato de não ter informações de trabalhadores nesse layout, apenas informações de ambientes, tá? E aí, por esse motivo, por não ter dados de trabalhadores, ele é uma tabela, considerado uma tabela, ok? Então vamos lá. Então agora que você já está craque, já ficou fera aí, né, em layouts e tabelas, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma de implantação, tá? Desse projeto, ok? Vamos lá. Esse é o cronograma de implantação que está vigente, né? Você pode perceber aí que os dados de RH Folha já passaram todos os prazos, né? O que isso quer dizer? Eles já estão enviando dados para o governo através do e-social. Só a SST que ainda não entrou, né? No e-social, e aí a gente vai entrar de acordo com o que a gente está em destaque aí. Aqui já fica também um ponto de atenção que é assim, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso nas próximas aulas, RH já está enviando dados para o governo, né? Daqui a pouco entra a SST, então tem que ter um alinhamento. Mas, enfim, vamos lá, vamos olhar mais de perto esse cenário do cronograma de SST. Vamos lá. Então, dados aí de SST vão ser esses 4 grupos, né? Igual foi para os dados de RH também. E deixa eu explicar para você o que são esses grupos de empresa. Então, empresas do primeiro grupo são aquelas que tiveram faturamento anual lá em 2016 superior a 78 milhões. Então, elas vão entrar em 8 de setembro de 2020, tá? Elas entram agora, em 2020. E por que faturamento tem que ser lá de 2016? Porque foi a linha de corte para definição dos grupos de empresas, tá bom? Então, ok. Primeiro grupo é faturamento superior a 78 milhões em 2016. As demais empresas com faturamento de até 78 milhões, elas entram em janeiro de 2021 e elas representam o segundo grupo, essa turma de amarelo aí, ok? Aí a gente vai na turminha de azul. O azul é composto pelos empregadores, o empregador pessoa física, exceto o empregador doméstico, tá? O pessoa física optante pelo simples, o produtor rural, pessoa física, e as entidades sem fins lucrativos. Esses caras vão entrar lá em julho de 2021, tá? E o quarto e último grupo, que esse é representado pela cor laranja, é composto pelos órgãos públicos, e aqui entre nós, só entre nós aqui, eu achava que ele tinha que ser o primeiro, né? Porque são os órgãos públicos. Mas, enfim, eles são o último e eles vão ficar lá para janeiro de 2022. Um ponto importante também que vale ressaltar. Na data de filmagem, de gravação desse treinamento, esse é o cronograma oficial, ok? Aí a pergunta que eu quero saber de você, a aula já está finalizando aí, já estamos indo para a conclusão, eu quero saber de você, qual é o grupo de empresas que a sua empresa está? Você já parou a pensar, você já sabe isso?
É importante você estar atento a isso e procurar saber, seja no RH, seja no financeiro, fiscal, enfim. É importante você saber isso porque para você não perder o bonde, né? Não deixar o bonde passar. Então, se você ainda não sabe, corre atrás dessa informação para saber em qual grupo de obrigações vocês se encontram, tá? Até para você prever budget porque vai ter as adequações, com certeza vão ser necessários aí investimentos para adequar algumas questões tecnológica, até práticas culturais. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nas próximas aulas, tá? Então essa foi a nossa primeira aula, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido de tudo que foi dito aqui nessa aula. Caso você não tenha entendido, volta, assiste de novo, com calma, com tranquilidade. E mesmo assim ainda ficou a dúvida, eu vou deixar aqui também na descrição aqui do vídeo o nosso e-mail de contato, né, o suporte@wrdengenharia.com.br, e aí você pode me enviar essas suas dúvidas, eu teria o maior prazer de sanar, de te ajudar, tá? Antes de você avançar aí para o próximo vídeo, por favor, baixa a tarefa, e ela está disponível aqui embaixo também, baixa ela aí, faz a tarefa, só depois que você fizer, vai lá e assiste a próxima aula. A tarefa não tem intuito de te avaliar, não é isso, é mais para te ajudar a fixar o conteúdo que a gente propôs aqui, apresentou, tá bom? Então, muito obrigado por ter me tolerado até aqui. Força, que é só a primeira aula, a gente tem bastante aula, bastante conteúdo pela frente, e a gente se vê daqui a pouco, tá? Até a próxima aula. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. Já deixou seu like, já se inscreveu no canal, então show de bola. Tamo junto e até o próximo vídeo.